Fala, meus hereges maravilhosos, sejam bem-vindos ao nosso canal, tá bom? E hoje, lógico, polêmico, né? Melhor coisa do mundo. Vou até tomar meu café. Bom, cafezinho com a canequinha do boteco. Gente, desde já faz o de sempre, ó. Curte, comenta e principalmente se inscreve no canal, tá bom? Porque a sua inscrição é muito importante. Cada inscrição aqui, tá, é uma motivação a mais para que eu continue produzindo esses vídeos maravilhosos desse canal incrível que é o Boteco Teológico. E principalmente também, ó, já sabe, manda partilha do Zap, compartilha nos teus grupinhos do WhatsApp. Eu garanto que vai ter alguém querendo tretar com você. E a regra universal das tretas declara: se isso for dar treta, por favor, poste. Então, se vai dar treta, compartilha, custa nada, tá bom? Vamos lá. Hoje eu quero falar das 8 regras mais absurdas que eu já achei das igrejas pentecostais, tá bom? Existem muitas e muitas congregações pentecostais, Brasil e mundo afora, mas aqui no Brasil, principalmente, nós temos algumas igrejas que tem umas regrinhas que você pode tirar assim de letra e falar assim: bicho, que negócio horrendo, que coisa absurda, meu Deus do céu. Isso porque muitas dessas igrejas se envolvem com questões de usos e costumes. Você sabe o que é usos e costumes? Usos e costumes nada mais é do que regras para meio que deixar a igreja com um padrão estabelecido, seja esse padrão bíblico ou não, tá bom? Por quê? Porque as igrejas elas precisam meio que ter um controle sobre os seus membros e padronizá-los, tá? Essa ideia a gente chama de regras legalistas, que são regras extra-bíblicas que as igrejas usam como maneira de controle dos seus membros. É uma maneira de você ter ali, além do padrão estabelecido, é uma maneira também de você controlar as pessoas, para que elas, em tese, a partir dessas regras, não cometam excessos. O problema é quando essas regras elas passam do extra-bíblico e passam para o absurdo. É isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu gosto muito de uma explicação do Gutierrez Fernandes. Antes da gente começar, só para dar uma entonizada na coisa aqui, eu gosto muito de uma explicação do Gutierrez Fernandes, que ele fala que as regras legalistas elas punem exclusivamente as mulheres. E é verdade. Eu vou dar muitas das regras que eu vou mostrar aqui são de regras estabelecidas para as mulheres, tá bom? E são coisas assim horrendas, absurdas, horrendas mesmo, de verdade. Regra número 8. O coque e o saião na igreja do pastor Marco Pereira. Você sabe quem é o Marco Pereira? O Marco Pereira é aquele pastor que foi preso devido a assédio sexual às membras da igreja dele. Marco Pereira ele apareceu em muitos vídeos e reportagens na televisão de visitas que ele fazia em presídios, né? Ele ia nos presídios e tal, e invadia, e entrava em favela, invadia coito de droga e começava a orar pelas pessoas com aquele jeitão pentecostal, né? E o famoso tei, que ele mesmo fala que toda vez que ele dá um demônio cai. Eu recebi nesse mesmo dia o tei de uma luz que foi jogada do céu e bateu na minha cabeça. Toda vez que eu dou um tei, acontece um mistério. Tei, o mistério acontece. E na igreja dele, você já deve ter visto uma pessoa muito importante da igreja dele, a Elaine Martins. A Elaine Martins participou da igreja do pastor Marco Pereira, se não me engano, saiu recentemente depois desse escândalo que ele foi preso e etc. E como ela já era uma cantora, né, de médio grande porte, né, pelo menos aqui na Bahia era bem conhecida, para não ficar associada a essa imagem do pastor Marco Pereira, ela saiu da igreja, né, e também devido a toda a opressão que existe dentro da igreja. O mesmo que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer por você. Quando eu estava lá no Complexo do Alemão, o pastor Marcos entrou lá e eu voltei para Jesus. Eu estava no meio da multidão, eu estava lá atrás, perdida, sem perspectiva de vida, sem saber para onde eu ia, o que eu ia fazer. Bom, o que acontece? A igreja do pastor Marco Pereira ela tem uma regra absurda sobre o uso de coque e saião. Todas as mulheres
elas não podem usar outro tipo de roupa, seja na igreja ou fora da igreja, que não seja um saião, certo? Que cubra do ombro aqui, do pescoço, do ombro aqui, até os pés, tá? As mulheres não podem sair com outro tipo de roupa na rua. E o coque é algo absurdo. O cabelo da mulher fica todo para trás, com uma bola de cabelo aqui, tá? E para mim essa é a regra mais absurda da igreja do Marco Pereira. Essa é a nossa... Número 7. A Assembleia de Deus não permite o uso de joias e bijuterias. A Assembleia de Deus, de modo geral, foi ela que deu o pontapé inicial nessa ideia de legalismo no meio das igrejas. Por quê? No cenário da Assembleia de Deus, que nasce ali por volta de 1911 e começa a ter suas regras estabelecidas a partir de 1940, 1950, a igreja ela estava vivendo, o mundo na verdade estava vivendo um período de pós-guerra, né? E existia muito essa questão da introdução da ideia do que a classe média fazia e do que os pobres faziam, né? As pessoas estavam cada vez mais pobres e os ricos que lucraram com a guerra tinham um pouco mais de condição financeira. Então a Assembleia de Deus no Brasil, ela começou uma disputa econômica dentro das igrejas, em que se a classe média faz e a classe média para nós representa o diabo, nós temos que fazer ou melhor ou diferente dessas pessoas. E com isso foram se criando várias e várias regras. Por exemplo, a classe média, que os ricos, né, usavam, né, muitas joias. Então as mulheres não poderiam usar joias na Assembleia de Deus. Isso vale também para muitas questões de, por exemplo, a classe trabalhadora, a classe média, exigia que as mulheres usassem calça, por exemplo. E aí as mulheres na Assembleia de Deus não podem usar calça. Tá? Então essas regras se aplicam muito porque existe dentro da própria ideia do legalismo uma guerrinha de classe. Número 6. O namoro em corte. Você sabe o que é o namoro em corte? O namoro em corte é basicamente um namoro que você não pode beijar e não pode tocar a outra pessoa. É basicamente isso aí. Muitas igrejas no Brasil, principalmente igrejas de G12, tá? Elas não permitem que os seus membros, adolescentes, jovens ou os noivos se beijem ou se toquem ou coisa do gênero. Lógico, eu não achei nenhuma referência de que isso fosse uma regra estabelecida, tipo, o membro se beijar, ele vai ser mandado para o espaço. Não, não é bem assim. Existe o aconselhamento de muitas igrejas a ter um namoro em corte, que é um namoro sem qualquer tipo de toque. O absurdo mesmo é que algumas igrejas, eu destaquei aqui a igreja Sara Nossa Terra, ela só permite o namoro supervisionado pelas lideranças da igreja. Veja só, você não pode namorar ou ter contato com a pessoa, ou se encontrar com a pessoa sem que o seu líder de célula esteja com você e o seu namorado, namorada, sei lá, qualquer coisa que você tiver aí. Então, imagina que constrangedor deve ser você querer namorar com alguém e você ter que pedir permissão ao teu líder para poder até encontrar a pessoa. Gente, pelo amor de Deus, né? Venhamos e convenhamos, né? Isso é ridículo. Número 5. Vocês sabiam que na CCB, a Congregação Cristã do Brasil, internacionalmente desconhecida como Igreja do Véu, ela permite o uso de bebidas alcoólicas. É liberado até a embriaguez. Isso está lá no site da CCB. As pessoas não se sentem constrangidas em beber de frente umas das outras, tá? E essa é uma regra que eu gostei. Eu não gosto da CCB, mas essa regra aqui eu gostei. Porque, tipo, no meio calvinista, beber é uma coisa completamente normal. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre bebida. Já me pediram, na verdade. E eu pretendo fazer, mas vamos criar um hype pra gente partir pra cima desse vídeo com bebida, pra você dizer, não, bicho, faz um vídeo com bebida aí, tu até bebendo, que eu vou mandar aqui pros meus amigos, tá? Tem até umas cervejinhas aqui. Alô, Heineken, que é dona da Eisenbahn agora, me patrocina, tá bom? Então a igreja CCB, ela permite o uso de bebidas alcoólicas pelos seus membros. Tá aí, essa daqui eu não sabia. Isso daqui pra mim é uma completa novidade. Número 4. As mulheres da Assembleia de Deus não podem usar calças, porque a explicação é que a calça delineia, né? Acho que é delineia as curvas femininas e as expõe sexualmente. Isso foi estabelecido na Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1968. Número 3.
os membros da igreja Deus é Amor não podem visitar outras igrejas. Cara, essa daqui é absurda. Por quê? Eu já tinha ouvido realmente falar disso. E eu já conheci pessoas da Deus é Amor, que elas realmente já fiz visitas para ir quando eu era da Assembleia. Para que elas fossem na Assembleia, elas simplesmente diziam que não podiam, ou diziam outra desculpa. Mas eu não sabia realmente qual era o motivo pelo qual eu sempre chamava e elas nunca iam lá. O motivo é que a Igreja Deus é Amor, estabelecida pelo pastor David Miranda, já falecido, diz que os membros não podem visitar outras igrejas porque isso traria confusão caso fosse pregada uma doutrina diferente da Igreja Deus é Amor, porque a Igreja Deus é Amor se julga como a igreja verdadeira, principalmente no meio pentecostal. Número 2, os homens da Igreja Deus é Amor são proibidos de usar camisa vermelha. Não, velho, essa é a mais absurda. Você não pode torcer nem pro Flamengo, nem pro São Paulo, nem pro América, nem pro Inter, nem pro Sport, nem pro Náutico. Se tem outros times de vermelho aqui para eu, exemplo, pro Milan, pro Manchester United, nossa, o Red Devil, então, de maneira nenhuma, né? A explicação da igreja, isso está no site da própria IPDA, Igreja Pentecostal Deus é Amor, é que a cor vermelha ela representa a cor da pombagira, que seria o espírito da prostituição nas igrejas nas religiões de matrizes africanas. Ou seja, a explicação basicamente é essa daí, que se você usar vermelho, você vai estar incorporando o diabo. E o número 1, para mim, é a regra mais absurda que eu li na minha pesquisa aqui, tá? Tem muitas outras regras, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo. Se você quiser uma parte 2, pede nos comentários que a gente faz uma parte 2. Essa daqui, para mim, é a regra mais absurda de todas. Eu vou até limpar o suor aqui, porque essa daqui é difícil. O que acontece? Na igreja, na congregação cristã do Brasil, existe o banco dos pecadores. Veja só, os adeptos da congregação que estiverem em pecado são observados, né? A pessoa peca, confessa e passa a ser observado. Como é essa observação? Tem um banquinho, tá? Na igreja, tem um banquinho lá, fica as pessoas que estão em pecado, que eles consideram que estão em pecado, e essas pessoas ficam separadas das demais da igreja, né? Elas ficam lá sentadinhas lá, até o pastor ou os líderes da igreja entenderem que aquela pessoa tem condição de voltar ao lugar comum das reuniões. Ou seja, se você comete um pecado, seja ele qual for, e confessa, você é colocado meio que em afastamento, em destaque, para que meio que as pessoas olhem para sua cara e vejam você meio que envergonhado ali, né? O famoso afastamento. Mas existe o banco dos pecadores da Congregação Cristã do Brasil. E aí, gente, gostaram dessas regrinhas aí? Você participaria de alguma dessas igrejas que tem essas regras? Ou você já participa de alguma delas? Conta pra mim se realmente acontece, porque uma coisa tá no site. A gente pesquisa, acha muita besteira na internet, e outra coisa é isso acontecer na prática, tá bom? Eu quero até fazer uma experiência social de visitar essas igrejas aqui, Deus é Amor, Assembleia de Deus, que eu já fui da Assembleia de Deus, e a Congregação Cristã do Brasil, gravar alguns cultos e postar aqui as minhas opiniões sobre esses cultos. O que vocês acham dessa ideia? É uma boa ideia pra gente postar aqui no canal? Vocês gostariam de ver? Se vocês gostarem dessa ideia, vamos criar um hype pra gente partir para um negócio legal desse aqui, tá bom? Conto com vocês. Gostou desse vídeo? Solta o likezão aí, manda pra tia do Zap e se inscreve no nosso canal. Tem alguns links aqui na descrição de todas as nossas redes sociais. Siga a gente no Instagram, tá? Para vocês saberem das novidades aqui do canal, tá? Então, desde já, eu agradeço e até a próxima.